Olá, meus amigos, meu nome é Arthur Miranda e eu vou dar uma dica para vocês de direitos humanos. Hoje a gente vai falar sobre a Magna Carta, que é um documento muito importante e que costuma ser cobrado aí nos concursos públicos, especialmente na matéria de direitos humanos. Vamos passar aqui nossos slides. Deixa eu só subir a nossa webcam, deixar ela aqui em cima. Pronto. Agora vamos seguir para o próximo slide. A Magna Carta foi um documento editado no âmbito da Inglaterra em 1215. Saber tanto que se trata de um documento da Inglaterra quanto de 1215 são informações importantes que costumam ser cobradas, né? E nessa nossa breve apresentação sobre esse documento, que é focado em concursos públicos, então é óbvio que a história sempre é mais complexa do que a gente apresenta quando se fala em algum conteúdo a respeito de concursos públicos, né? Mas o que eu vou dizer aqui para vocês hoje vai ser suficiente para resolver questões de concursos públicos. A não ser que seja um concurso aí focado para um bacharel em História, né? Para licenciatura em História, aí sim vai ter, obviamente, que ter um conhecimento mais aprofundado, né? Mas para os concursos em geral, de carreiras policiais, de delegado, esse conhecimento é suficiente. Então a gente vai abordar o que é a Carta Magna, vamos trazer o contexto histórico, depois eu vou falar sobre a sua relevância e a gente vai resolver algumas questões sobre o tema. Primeiro, o que é a Carta Magna? A Carta Magna pode ser definida como uma declaração solene feita pelo rei João da Inglaterra, também conhecido como Rei João sem terra. E essa foi uma declaração feita perante a nobreza à época, né? Os barões à época. E a gente já entra no nosso contexto histórico de que nessa época o rei João necessitava de financiamento para suas campanhas bélicas, né? Sempre a guerra aí sendo um evento importante na nossa história. Só que o rei João, vendo seus gastos aumentarem em suas campanhas bélicas, precisou aumentar impostos que cobrava aí de seus barões. E os barões, vendo esse movimento de cobrança de impostos, né, exigiu aí uma declaração formal de seus direitos dos barões perante o rei, né, para que houvesse aí a possibilidade de financiamento das campanhas bélicas do rei João da Inglaterra. E foi nesse contexto aí que se deu a declaração conhecida como Magna Carta. E a gente tem também que falar sobre a relevância, né, desse documento, que ele foi o documento por meio do qual o rei deixou claro que ele se vinculava às regras que ele próprio editava. Isso para a gente, atualmente, é algo óbvio, né? Se há uma lei, essa lei obriga o Estado, obriga o presidente, obriga o judiciário, né? E a depender do seu conteúdo, obriga o legislativo, que deve cumpri-la até a edição de uma outra lei, né? Só que à época, numa ideia aí de absolutismo, a gente tinha um rei que poderia fazer o que quisesse, poderia cobrar mais impostos, sem que houvesse aí uma obrigação de consulta aos barões, ou de aprovação dos barões em relação ao aumento de impostos. E a partir da Magna Carta, houve a ideia, houve o estabelecimento de que o rei vinculava-se sim às regras que ele próprio editava. A Magna Carta também trouxe diversos direitos que deveriam ser respeitados pelo monarca e não podiam ser simplesmente modificados por ele. E a gente pode citar aqui liberdades eclesiásticas.
ou seja, liberdades relativas aí à igreja, né? A igreja nomeava aí seus bispos e havia o padrão, né, o costume de se ratificar a nomeação, de se confirmar a nomeação por meio dos reis. E a partir do estabelecimento dessas liberdades, passou-se a dispensar a necessidade de o rei confirmar uma nomeação dada pela igreja, havendo aí uma separação entre igreja e Estado. Mas não é isso que costuma cair em concursos públicos. O que costuma cair é a ideia do direito de que o poder tributário, né, poder de se cobrar ou majorar impostos, deve ser consentido. Vamos escrever aqui. Poder tributário deve ser consentido. Então a Magna Carta aí é um documento muito importante no âmbito do direito tributário. Além disso, a gente tem aí a Magna Carta como um embrião do que é o nosso princípio da legalidade. A ideia de que cada pessoa só pode fazer aquilo que a lei lhe ordena, e a ela é facultada fazer o que a lei não proíbe, né? Embrião do princípio da legalidade. E além disso, trouxe a ideia de que os homens devem ser julgados pelos seus pares e de acordo com a lei. E com isso a gente tem também o embrião do que seria o nosso... Opa, deixa eu voltar aqui. Embrião do que seria o nosso Tribunal do Júri. Então também quando se fala em Tribunal do Júri, há a associação de que a Magna Carta trouxe aí o primórdio do que seria o Tribunal do Júri. Então, mas a ideia principal é essa aqui que eu coloquei logo acima. A ideia de que o rei se vincula às regras que ele editava. Tá bem? E agora a gente vai para uma questão. Vocês ignorem essas marcações aqui, que é um erro do próprio slide. Beleza. VUNESP Delegado 2018. Esse documento histórico de remota conquista dos direitos humanos foi editado com o escopo de assegurar a supremacia do parlamento sobre a vontade do rei, controlando e reduzindo os abusos cometidos pela nobreza em relação aos seus súditos, em especial declarando, dentre outras conquistas, o direito de petição, eleições livres e a proibição de fianças exorbitantes e de penas severas. E aí, eu falei isso para vocês agora? Não falei. Mas trouxe essa questão só para deixar essa dúvida em vocês. De que, ora, se a aula é sobre Magna Carta, a resposta não deveria ser Magna Carta? Não. Como eu não falei isso, a Magna Carta não trata disso. A resposta é Bill of Rights, que vai ser objeto de outro vídeo nosso aqui no YouTube. E já convido vocês a assistirem. Então não tenham insegurança de achar que só porque a aula é de Magna Carta, a resposta vai ser Magna Carta, tá bom? E eu não vou me alongar nesse documento porque ele vai ser objeto de outro vídeo. Nossa resposta aqui, Bill of Rights. E outra questão, VUNESP Investigador 2013. Dentre os documentos reconhecidos internacionalmente e que limitaram o poder do governante em relação aos direitos do homem, encontra-se o mais remoto e pioneiro antecedente que submetia o rei a um corpo escrito de normas. Aqui, ó, submissão do rei a normas. Procurava afastar a arbitrariedade na cobrança de impostos, olha aqui, e implementava um julgamento justo aos homens. A gente vai ter o Talmud? Não. É um documento religioso, é um livro sagrado aí dos judeus. Magna Carta da Inglaterra? Sim, é a nossa resposta, né? Resposta B. E é isso, resposta B. Então é isso que eu queria trazer para vocês, que nada mais é do que uma breve exposição de um contexto histórico da relevância e do que é a Magna Carta. Lembrando que a profundidade desse vídeo é a profundidade necessária para a cobrança
em concursos públicos em geral. Claro que se for um concurso público que exija um conhecimento de história do direito ou de história em geral, aí provavelmente deverá o candidato buscar um conhecimento mais aprofundado. Mas para concursos policiais em geral, concurso de delegado, essa aula aqui é suficiente. Eu nunca vi uma cobrança mais aprofundada do que isso no âmbito aí de direitos humanos, sabe? Então é isso, qualquer dúvida eu estou sempre à disposição, sempre deixo aí meu Instagram para vocês. E é aquela mensagem de sempre, deixem o like, comentem, se inscrevam no canal da Dedicação Delta e compartilhem o vídeo com seus amigos. E até a próxima, bons estudos!